E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas na verdade hoje a gente vai começar pela primeira igreja, né? Porque a mensagem anterior, que a gente conversou sobre isso, a gente viu só a introdução, só o capítulo 1, né? Sobre as 7 igrejas, sobre essa carta que iria circular pelas 7 igrejas ali na Ásia. E embora essas 7 igrejas para a qual a carta foi endereçada, elas sejam igrejas reais, né? Talvez a gente pode pensar, não, eram igrejas fictícias para exemplificar. Não, eram igrejas reais. Embora elas sejam reais, elas representam tipos de igrejas que existem até hoje. Não especificamente que a gente só tem 7 tipos de igreja até hoje, não isso. Mas elas demonstram tipos de igreja, formas, coisas que acontecem, momentos, né, das igrejas hoje. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que Jesus está falando através da revelação que ele trouxe a João nessa carta, o que ele está falando aqui, endereçado para as 7 igrejas, serve para nós hoje também, né? Serve para que a gente possa aprender algo também. Então hoje nós vamos ver sobre a igreja de Éfeso, né? A primeira igreja que a gente vê aqui dando o direcionamento dessa carta. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Versículo 1 diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós te damos graças por esta noite em que nós podemos nos reunir com liberdade, diferente da igreja de Éfeso nessa época em que nós estamos lendo essa carta. E te damos graças também pelo privilégio que temos de louvar o teu nome e te adorar, como nós fizemos agora há pouco. E continuamos também, através da leitura da tua palavra, o entendimento dela e a aplicação da mesma, Pai. Que o Senhor nos conduza durante esse momento, que a gente tenha sabedoria, que o teu Espírito Santo nos dê essa sabedoria e o entendimento, e que você possa trabalhar nos nossos corações, mediante o que a gente vai estudar, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Então, quando a gente lê essas 7 cartas, né? Ou melhor, a carta é Apocalipse inteiro, né? Mas quando a gente lê esses 7 endereçamentos que a gente tem, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos perceber alguns padrões, né? Então, existem 7 pontos que são padrões quando Jesus, revelando a João, ele direciona a igreja, as 7 igrejas, né, a mensagem individual para cada uma. O primeiro ponto que a gente vê é que Jesus, ele se dirige a uma igreja, né? Então, a gente sempre vai ver ao anjo da igreja em Éfeso, lembrando que o anjo que a gente comentou, né, na última mensagem, o anjo seria a pessoa que está liderando aquela igreja, né? Então, poderia ser um presbítero, um líder, um grupo de presbíteros, né? Então, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, então a gente vai ver esse padrão. Se vocês derem uma olhadinha ali para frente, vocês vão perceber isso. O segundo ponto que a gente percebe é que Jesus, ele se apresenta como locutor. E ele é identificado com títulos significativos. Por exemplo, ele diz ali
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, e aí a gente sabe que está falando de Jesus por causa do capítulo 1. Né? O terceiro ponto que a gente vai perceber de padrão é que ele afirma o que é bom e correto naquela igreja. É um elogio que ele dá. Ele diz, olha, vocês estão fazendo isso aqui certo, vocês estão fazendo, né? E assim vai. O quarto ponto, ele repreende uma falha daquela igreja, algo que eles não estavam fazendo corretamente. O quinto ponto que a gente vê, ele chama aquela igreja ao arrependimento. Então existe uma falha, e ele diz, vocês podem se arrepender disso e mudar a forma como vocês estão agindo. O sexto, ele promete bênção ao vencedor. Então, o vencedor, aquele que persistir, aquele que se arrepender e fizer a coisa correta, ele vai receber alguma coisa. E por último, então, ele exorta a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente vai perceber esse padrão em todos os 7 momentos que a gente vai conversar sobre cada uma das igrejas, exceto uma. Mas eu vou deixar para o dia que a gente conversar dessa igreja, qual que é, o que não vai aparecer. Né? Mas todas as outras, nós vamos ter esse padrão. E falando um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, né? Vocês lembram que eu trouxe esse mapa aqui na última vez? E Éfeso está aqui, né? Tem uma seta aqui. João estava na ilha de Patmos, estava lá exilado. E aí ele envia essa carta que iria percorrer todas essas igrejas. Ia para Éfeso, Esmirna, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes e assim por diante. Então a primeira ao qual deveria chegar essa carta seria a igreja de Éfeso. E essa cidade, Éfeso, que creio que a gente já está bem conhecido dela, né? Porque o Ariel passou um bom tempo falando sobre a carta que Paulo endereçou à igreja de Éfeso. Ela era a capital da Ásia Menor. Então, a gente tinha nessa época aqui, ó, essa região aqui, a Ásia, né? Tudo isso aqui dominado, né? Pelo Império Grego. E a gente tinha, então, a cidade de Éfeso como a capital desse local, vamos dizer assim, dessa região da Ásia Menor, né? Essa região aqui, que a Ásia vai mais para a direita também, né? E ela era o centro de comércio marítimo e terrestre da região. Então, ela era conhecida como o portão de entrada da Ásia. Era por ali que entravam as mercadorias, o comércio e tudo mais. Ela era um ponto central ali, onde tinham 4 rotas comerciais que passavam por ela. Então, assim, era algo, vamos dizer assim, bem importante essa cidade. Uma cidade, né, bem importante para a região. Tinha o maior porto da Ásia Menor, inclusive. E era ali também que tinha o templo da deusa Ártemis, né, uma deusa grega. E esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando a gente fala sobre as 7 maravilhas do mundo, tem as 7 maravilhas do mundo antigo, né? Esse templo era uma dessas maravilhas. Era algo grandioso, enorme. E por causa que tinha esse templo na cidade, obviamente as pessoas iam até essa cidade para cultuar essa deusa, né? Por isso, então, algo que era muito forte nessa cidade era o comércio de imagens dessa deusa, né? Então essa aqui é a deusa Ártemis, né? Não imagens desse tamanho, mas miniaturas, né? Então souvenir e até pessoas que levavam para cultuar a deusa, né? Não sei como é que eles faziam o seu culto a essa deusa grega. Mas em resumo, o que eu quero dizer com tudo isso? Que era um local de grande movimentação. Era um local, vamos dizer assim, que tinha muita gente. E como tinha muita gente, também tinha muito pecado. E como nós tínhamos nessa cidade um templo que era algo grandioso para uma deusa pagã, obviamente que existia também muita imoralidade sexual para cultuar essa deusa. Os cultos aos deuses pagãos eram vamos dizer assim, pecaminosos. Só o fato de cultuar, mas também as práticas que eles faziam, né? Então era algo muito forte nessa cidade, o pecado, imoralidade sexual e tudo mais, né? Só o fato de ser uma região portuária, que nem Corinto, por exemplo, né? A gente já sabe que trafega muita gente, então o pecado é aumentado, vamos dizer assim, tem muito mais opção, né, para pecar, para fazer coisas que desagradam a Deus. E nessa igreja, então, serviram pessoas como Paulo, Timóteo, né? Serviram pessoas como Tíquico, e o próprio João serviu na igreja de Éfeso. Então a gente tem até a carta de Paulo aos Efésios.
Porque ele serviu nessa igreja e ele orientava, ele falava com essa igreja, tinha um cuidado com eles. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho da cultura, isso nos ajuda a entender o que Jesus está falando para essa igreja. O primeiro ponto, quando ele direciona essa carta, né, ele fala, então, é para a igreja de Éfeso, né? E ele diz, ele se apresenta, como eu falei, né, o segundo ponto, a apresentação dele, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso significa que Jesus é quem está mandando a carta, e mais que isso, quando Jesus ele fala, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, se a gente lembrar de quando a gente conversou sobre o capítulo 1, sobre o que significam os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. O que significa Jesus estar entre os 7 candelabros e ele ter em sua mão direita as estrelas, que representam, vamos dizer assim, os líderes de cada uma dessas igrejas. A gente percebe então que Jesus é a cabeça do corpo e é ele quem tem toda a autoridade sobre a igreja e os seus líderes. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui, estas são as palavras de Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas essas igrejas, autoridade sobre os líderes dessas igrejas, e quem está entre essas igrejas é de quem por quem vai andar essas igrejas, né? Ele é a cabeça do corpo. Então ele faz essa apresentação para demonstrar, já na primeira carta, quem é a autoridade sobre todos nós, né? Não só sobre essas igrejas. No versículo 2 e versículo 3, ele fala que ele conhece as obras da igreja de Éfeso. O trabalho árduo, a perseverança, né? Ele diz, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então, o primeiro ponto que a gente vê que Jesus sabe de tudo, né? Conheça as suas obras. Ele sabe o que eles fazem. Ele vê o que eles fazem. Jesus sabe de todas as coisas que nós fazemos, inclusive aqui na nossa cidade. Ele sabe. E nós não podemos nos esconder disso. Mas ele passa então a elogiar nessa igreja. Então ele elogia o trabalho árduo que eles tinham. Ele elogia que eles resistiam pacientemente. Não toleravam as pessoas malignas. Qualquer pessoa que chegasse com algo ruim, eles não toleravam. A verdade é essa, a palavra de Deus é essa, e nós não aceitamos o que você quer nos propor. Eles examinavam criticamente as declarações dos falsos apóstolos. Eles colocavam à luz das escrituras tudo o que falavam para eles. Essa igreja aqui não caía em fake news, tá? Essa igreja aqui não caía em conversinha fiada. Essa igreja, eles conheciam muito bem o Deus que eles tinham, a palavra de Deus, e eles eram fiéis a isso. Pelo menos é o que Jesus está falando, e eu confio em Jesus. Eles sofriam por causa do nome de Cristo, sem desistir. Lembrem que essas 7 igrejas estavam sofrendo perseguição. Então, essa carta é direcionada para igrejas perseguidas. Pensem vocês aí estarem num local, numa região como Éfeso, que eu dei todo o contexto ali, um monte de gente contra você, te oferecendo um monte de coisa que desagrada a Deus, e você tendo que ser firme para se manter fiel em meio à perseguição e se manter fiel em meio às tentações, em meio às facilidades que eram oferecidas. Então Jesus, ele elogia tudo isso dessa igreja, porque eles exerciam discernimento espiritual nessa igreja. E eles permaneciam fiéis à palavra e ao Senhor, mesmo com as dificuldades e as perseguições que eles estavam vivendo naquela época. E Paulo, inclusive, tinha alertado eles. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Vamos ler os versículos 29 ao 31. Atos 20, 29 ao 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia,
com lágrimas. Paulo tinha alertado essa igreja, aqui Paulo está falando com o pessoal de Éfeso, ele tinha alertado eles sobre os impostores que iriam aparecer, e pelo visto eles seguiriam o conselho de Paulo, porque eles colocavam à prova tudo. Ele diz, depois que eu partir, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, não vão poupar o rebanho. Eles vão tentar torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Vigiem, fiquem alertas, cuidado com esses falsos ensinamentos. Vai ter gente que você acha que é sábia, que é madura, que vai dizer para você que você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, porque está tudo bem, levando você para uma direção de pecado, cuidado. Vão dizer para vocês que está tudo bem usufruir das facilidades da cidade de Éfeso. Tudo bem participar do que eles fazem. Tudo bem ir em um local de imoralidade sexual e ter um momento de prazer. Vai ter gente que vai falar para você isso, mas cuidado, vigiem. E pelo visto, como Jesus elogia eles têm perseverado, eles têm suportado e têm inclusive mostrado os falsos ensinamentos, né? Tem ido contra, colocado à prova os falsos ensinamentos. Dando continuidade, no versículo 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E aqui nós vemos a repreensão que Jesus traz a esses cristãos. Qual foi a repreensão? Eles abandonaram o primeiro amor. O que significa isso? Todo o esforço que eles estavam tendo, do elogio, né, que eles acabaram de receber, tudo isso deveria se originar do amor de Jesus. Deveria se originar do amor por Jesus, inclusive. Só que na batalha para conservar a sã doutrina e a pureza moral e doutrinária daquela igreja, para eles se manterem fiéis, se manterem certinhos, corretos, deixando de lado e não deixando entrar qualquer impureza, nessa batalha nós podemos acabar, e foi o que aconteceu com eles, podemos acabar perdendo um espírito caridoso, um cuidado, perder o nosso propósito. Porque a gente para de olhar para aquilo que importa e começamos a olhar só para as coisas, só para as práticas, só para a doutrina. Quando a gente olha para Paulo de novo, mais de 30 anos antes, ele elogiou essa igreja. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, a gente vê ele dizendo o seguinte: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Ele vai falar mais coisas, né? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é isso. A fé que vocês têm no Senhor Jesus, o amor que demonstram para com todos os santos. 30 anos antes, Paulo escreveu 30 anos antes essa carta para a igreja de Éfeso. Ou seja, 30 anos depois, aproximadamente, João escreveu nessas cartas a revelação de Apocalipse. 30 anos antes, a gente vê que eles eram uma igreja amorosa. Eles tinham amor por Deus e por todos os irmãos. O que aconteceu com essa igreja? Aconteceu que eles perderam o zelo por Deus. Eles eram zelosos pela palavra, eles eram zelosos pelas práticas, eram zelosos pelo evangelho, proclamar o evangelho, mas eles perderam o zelo por amar a Deus em primeiro lugar. Não digo que eles não amassem a Deus, mas essa questão que eu quero dizer é o primeiro amor. A maioria dos cristãos dessa igreja, visto que passaram-se 30 anos, eram cristãos de segunda geração. O que eu quero dizer com isso? Os cristãos para quem Paulo escreveu esta carta, provavelmente ainda estavam na igreja, né? Alguns poderiam já ter morrido se eram de idade avançada, mas, obviamente, que essa igreja cresceu, eles evangelizaram, eles falaram de Jesus para outras pessoas. E 30 anos é bastante tempo. E provavelmente, então, nós tínhamos muitas pessoas que não viveram a época que Paulo, cuidou dessa igreja, que escreveu as cartas e tudo mais. Então, todos esses cristãos de segunda geração, eles entendiam o evangelho. Eles eram cristãos cuja a pureza doutrinária e a perseverança no serviço eram irrepreensível. A gente não poderia falar que eles não serviam. A gente chegasse lá e olhasse eles trabalhando, a gente não poderia dizer que eles não faziam nada, que eles não eram pessoas envolvidas, que eles não cuidavam da sã doutrina e tudo mais.
Eles eram irrepreensíveis nisso, mas eles abandonaram o primeiro amor. Eles tinham abandonado o anseio por agradar, né, e a devoção que caracterizam esse primeiro amor. Eles abandonaram isso. Era uma igreja muito atarefada. Eles tinham muito o que fazer. E eles faziam muita coisa. Eles faziam muitas coisas por si e pela comunidade também. Só que eles só faziam, né, o trabalho árduo deles, a perseverança, eles faziam, mas por motivos errados. Então eles faziam muito, mas com a motivação errada. Esse era o problema deles, né? A questão não é que a gente não deve fazer nada, a gente tem, mas a gente tem que ter a motivação certa. Porque senão o nosso fazer vai ser vazio. O nosso fazer vai ser por fazer. O trabalho a Deus, para Deus, tem que ser motivado pelo amor a Deus, por amor dele. Senão não vai durar. Vocês podem perceber, não sei se vocês já tiveram experiência ou outras pessoas, talvez reflita sobre você mesmo, mas quando a gente faz alguma coisa, a gente começa a se envolver. E agora falando especificamente dentro da igreja, qualquer coisa, de discipular alguém a varrer o chão. Se a gente fizer por nós, vai começar a pesar, não vai? E pesa. E a gente começa a pensar, mas daí tem que ir lá de novo conversar com a pessoa. Tem discipulado essa semana, eu vou ter só 3 noites livres essa semana, porque outras 2 eu estou discipulando alguém. Eu queria ter 4 noites livres. Aí começa a pesar, sabe por quê? Porque a gente está fazendo porque tem que fazer. Mas no momento que a gente tem o amor de Deus em primeiro lugar, a gente não faz porque tem que fazer. A gente tem outra motivação, né? O Arthur esteve aqui algumas semanas atrás e ele falou sobre missões, o trabalho que está sendo feito lá no Uruguai. E ele falou uma coisa que é muito interessante e real. Servir a Deus cansa e cansa muito. Quem serve com vontade mesmo e vai e faz, vai cansar, mas não pesa. Se pesar, aí está fazendo por si. Mas vai cansar. Essa ideia que a gente tem muitas vezes, estou fazendo muitas coisas, né? Você está fazendo muitas coisas, você está cansado, né? Daqui a pouco está sendo um peso para você. Não, vai cansar. Não sei, se a gente for, virar uma laje aí, né? Já viu o termo virar uma laje? É algo que assusta as pessoas às vezes, né? Ser convidado a virar uma laje. Mas vai carpir um lote para te ver. Vai cansar ou não vai cansar? Vai cansar, né? Tu pode estar fazendo isso por Deus ou não fazendo por Deus. Vai cansar da mesma forma. Quando a gente faz as coisas por Deus, a gente não tem uma energia sobre-humana que daí a gente vai, a gente carregou 1 tonelada de pedra, né? Carregamos um caminhão. E aí no final, tô tranquilo, carrego mais uma. Não, vai estar acabado, né? Por quê? Porque o nosso físico vai cansar. O nosso físico cansa, a nossa mente cansa. Mas a questão é, o nosso espiritual como é que está? Porque se a gente começa a achar que não vale a pena, tem que fazer de novo e tudo mais, a gente acaba entrando, talvez, indo em direção a uma situação parecida com a igreja de Éfeso, que a gente está fazendo por nós mesmos, né? Vai cansar fisicamente, mentalmente, mas a gente tem um propósito. Muitas vezes a gente não vai nem ver o resultado, né? Pensa em Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Nem entrou. Tudo que ele fez, ele não colheu fruto nenhum. Pensa só. Mas ele fez igual. Não entrou porque ele errou no momento. E Deus, por amor, por misericórdia, deixou ele ver a terra prometida, né? Mas ele nem viu o que ia acontecer depois. João estava exilado na ilha de Patmos, escrevendo essa carta. Ele nem está vendo a gente aqui hoje. Ele nem pode ver. Morreu, né? Faz muito tempo que passou. Ele nem pode perceber. Mas ele fez igual. Ele não ia ver o que ia acontecer com essa igreja aqui, que Jesus pediu para ele escrever essa mensagem. Ele não ia ver o que ia acontecer depois e tudo mais. Mas não importa, porque ele estava fazendo o seu serviço para o reino de Deus com amor. Então, se a gente não fizer as coisas por amor a Deus, não vai durar. A gente vai pedir para sair, a gente vai pedir para fazer outra coisa, a gente vai fazer corpo mole, a gente vai começar a dar desculpa. Não vai durar. A paixão e o fervor que os efésios tinham por Cristo se tornou uma ortodoxia fria
mecânica. A pureza doutrinária que eles tinham, a pureza moral que eles tinham, o imenso zelo pela verdade que eles tinham, o disciplinado serviço que eles tinham, não eram substitutos para o amor de Deus, né? Que eles tinham abandonado na essência. Essa que foi a questão. Eles esqueceram da sua essência, eles abandonaram ela. Por isso, tudo o que eles estavam fazendo perfeitamente, talvez perfeitamente seja uma palavra muito dura, né? Muito forte, mas estavam fazendo muito bem, a ponto de Jesus elogiar. Tudo isso não substituía o fato de que eles tinham que viver o amor de Deus em primeiro lugar. Quer dizer que eles tinham que abandonar tudo e começar... Não, eles tinham que juntar, né? Estava faltando só um detalhe. Só um detalhe. O problema ali começa quando a gente deixa de perceber a gravidade do pecado. Olha só o que diz no versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então lembre-se de onde caiu. O problema começa quando a gente para de perceber o quão grave é o nosso pecado. A gente esquece onde a gente caiu. A gente esquece o quão grave é. E a gente para de ter aquela emoção do perdão. Vocês lembram quando vocês passaram lá pelo Abismo Ligado, né? A gente tem aquele estudo do Abismo Ligado. E aí tem o momento de se arrepender. E aí vocês confessam e vocês sabem que vocês estão perdoados de tudo. De graça. Não precisa pagar nada. Vocês lembram da emoção que vocês sentiram, do sentimento que era aquele alívio, o vazio sendo preenchido? Vocês lembram disso? Esse sentimento forte, esse sentimento grandioso, maravilhoso, tem que estar no nosso coração toda a vez que a gente pede perdão por um pecado. Porque a gente vai receber o perdão. E o perdão depois não vai diminuindo, o perdão é o mesmo. Jesus morreu na cruz da mesma forma por cada pecado que foi perdoado. O pagamento foi o mesmo. O sangue dele foi derramado no momento da nossa conversão, e a cada dia que a gente peca, o sangue dele foi derramado para perdoar esses pecados também. Então, não basta a gente ter o conhecimento do perdão. Não basta a gente só conhecer, a gente tem que manter esse entusiasmo para que a gente possa viver constantemente o amor de Deus. Nós temos que manter acesa essa chama, esse entendimento do que é o nosso pecado e o que foi necessário para que ele fosse perdoado. Porque senão, se a gente não mantiver esse sentimento, esse amor, a gente começa a fazer as coisas de uma forma mecânica, de qualquer jeito, né? Porque tem que fazer, porque eu me comprometi a fazer, porque pediu para mim fazer, aí eu vou fazer, né? Porque se não fizer, aí vão ficar dizendo que eu nunca faço nada, porque eu sempre digo não, vão ficar me olhando, então eu vou fazer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? A gente acaba se afastando. E aqui agora eu não falo só do serviço, não. Eu falo também da nossa própria vida espiritual. Lê a Bíblia. Vou ler quando dá. Vou orar quando dá, né? A questão é que a gente passa a evitar o pecado, né? Não porque a gente anseia em adorar a Deus e a gente não quer desagradar, né? A gente começa a evitar o pecado não por causa disso, que isso aqui seria o jeito certo, né? A gente anseia em adorar a Deus, porque a gente quer agradá-lo, a gente quer glorificá-lo em tudo que a gente faz. A gente não quer desagradar a Deus. Mas a gente acaba indo por um caminho em que a gente acaba evitando o pecado, e a gente pode ser até muito bom nisso. A gente evita porque é errado. Porque não pode. Porque depois eu vou ter que pedir perdão, né? Vou ter que me arrepender, daí é todo aquele caminho, né? Tem que me arrepender, pedir perdão. Aí depois também eu vou ser disciplinado, vou ter que falar para o meu discipulador, ele vai me disciplinar. Aí depois eu vou sofrer as consequências, dependendo do que eu fizer. Então eu não vou pecar, não vou errar, senão eu vou ter que sofrer as consequências depois. Eu não quero sofrer as consequências. Eu não vou errar porque eu não vou pecar porque vão ficar sabendo. E aí vão ficar me julgando depois. Então eu não vou pecar. A gente acaba vivendo uma vida assim daí. A gente vai se afastando, se afastando, se afastando do propósito. E a gente vai fazendo as coisas porque tem que fazer. A gente evita o pecado porque é errado, porque não é para fazer. A gente faz o que tem que fazer porque tem que fazer. A gente não faz o que não tem que fazer porque não tem que fazer, né? E a gente esquece da essência do Evangelho. A gente esquece aquilo que é o principal.
e a gente começa a abandonar o nosso primeiro amor. Aquilo que realmente nos toca, no momento que a gente sabe que a gente erra, a gente peca, desagrada a Deus, e aquilo nos toca profundamente, ao ponto de nós nos arrependermos verdadeiramente, pedirmos perdão, e nos toca mais ainda, porque a gente sabe que esse perdão tem custo. E esse custo não somos nós que pagamos, mas foi Jesus que pagou na cruz por nós. Então, pensa, analisa, onde que você está errando? Onde que você perdeu o propósito inicial, como ele diz aqui, né? Lembre-se de onde caiu. Analisa aí onde é que foi que você caiu. E principalmente, o que ele fala em seguida, arrependa-se. Arrependa-se do que for que esteja te afastando de Deus, ou limitando o trabalho do Espírito Santo. Arrependa-se disso. O que limita o Espírito Santo no teu coração, para que ele possa trabalhar, te levar para próximo de Deus, para que você possa voltar ao primeiro amor. Arrependa-se e volte. Deus perdoa a gente. Nunca se esqueçam disso. Vocês sabem de cor, né, o texto, né? 1 João 9, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, eu vi alguns burburinhos, mas eu sei que você sabe. Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, Deus perdoa, Ele quer isso de nós. Ele quer a confissão do nosso pecado, do nosso arrependimento. Ele quer que nós estejamos perto dEle. E se nós não nos arrependermos, nós vamos estar em pecado. E o que ele diz aqui? Se não se arrepender, o que vai acontecer? Ele vai vir e vai tirar o candelabro do local em que está. Vai tirar ali perto dele. Então, se nós não nos arrependermos, Jesus não estará junto da igreja. É isso que ele está falando. Porque ele só está junto daqueles que têm um coração arrependido, daqueles que sabem que necessitam dele. Aqueles que não necessitam dele, aqueles que não têm um coração arrependido, né? Se ficar desse jeito, ele vai tirar de perto dele. E sabe o que acontece quando sai de perto dele? Aqui fala dos candelabros, né, que iluminava e tudo mais. A igreja deixaria de ser eficaz, né? Porque a luz dessa igreja se apagaria, ela não estaria próxima. O candelabro estaria longe da presença dele, não estaria próxima dele, a luz se apagaria, então não iria mais iluminar a comunidade ao seu redor. Ali há uma igreja que não faz diferença nenhuma. Está ali, eles se reúnem, eles cultuam a Deus, eles estão ali, mas eles não fazem diferença nenhuma, né? É isso que aconteceria com a igreja que não se arrepende, que não busca o primeiro amor, que não faz as coisas pensando sempre em primeiro lugar em Jesus. Por isso que é necessário nós nos arrependermos se a gente estiver indo para uma direção assim, né? Em que a gente faz as coisas porque tem que fazer e não com o sentimento de que eu vou fazer independente do que aconteça porque eu estou adorando a Deus ao fazer isso, mesmo que eu seja perseguido. No versículo 6, ele diz, volta a elogiar, né? Há mais uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então Jesus volta a elogiar o zelo pela palavra deles, pelo cuidado que eles tinham, né? Porque eles odiavam as práticas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Né? Em resumo, só para a gente não se estender muito, o ensino deles pervertia a graça de Deus e substituía a liberdade que nós temos através da graça por uma vida de licenciosidade. O que é isso? Eles pegavam, então, eles eram cristãos, crentes na palavra, e eles acabavam comprometendo a fé deles para desfrutar de alguma das práticas pecaminosas da sociedade. Ou seja, eles eram cristãos, vamos dizer, por exemplo, que eles iam para a igreja no domingo, mas eles não se importavam de participar dos bacanais que aconteciam na cidade. Né? As festas, orgias. Não, tá tudo bem. Deus vai perdoar depois. Tá livre, eu sou livre para... Tá liberado porque eu sou livre para fazer isso. Jesus morreu por mim, para pagar o meu pecado, então eu sou livre. Só que isso, Deus odiava. As práticas deles eram principalmente a imoralidade, né? Que eles acabavam comprometendo a fé deles. E ele diz aqui, eu também as odeio, essas práticas. Então, a igreja de Éfeso odiava a prática dos nicolaítas. Percebam que eles odiavam a prática, né? Não os nicolaítas. Então, eles não estavam deixando de,
vamos dizer assim, se eles aparecessem, evangelizá-los, né? Falar do amor de Jesus que poderia perdoar todos os pecados e a vida que eles estavam levando, né? Então, no versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente percebe aqui Jesus, né, o sétimo ponto, né, dos 7 padrões, né, que a gente tem. Aqui ele inverte, né, o sétimo, depois o sexto. Então, o sétimo ponto que ele exorta a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante aqui, né, percebam que quando ele fala aqui, ele diz o que o Espírito diz às igrejas, né? O que o Espírito diz às igrejas. Então, ele está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça não o que o Espírito diz à igreja de Éfeso, mas o que o Espírito diz para todos nós, né? Então, por isso que as cartas que estão endereçadas aqui, essas mensagens, elas servem para todo mundo, inclusive para nós. O ensino é relevante. E aí ele diz, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, quem perseverar até o final, essa aqui é a recompensa, o sexto ponto, né, do padrãozinho lá, que eu falei no início. Então, quem perseverar até o final, quem for o vencedor, poderá comer do fruto da árvore da vida. E lembra, lá em Gênesis, o fruto da árvore da vida, o que era? A questão é que só os verdadeiros cristãos vão poder usufruir das promessas do céu. A árvore da vida estará no céu. Então, só os vencedores poderão comer da árvore da vida. Só os vencedores entrarão no céu. Só os vencedores poderão estar ali num local em que eles poderão comer da árvore da vida e viver para sempre, que é o que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, né? Deus fala lá, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E aí ele diz, então, vamos bloquear ali o jardim, né? Porque não se deve permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, porque ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e conheceu o bem e o mal, e agora, se ele tomasse do fruto, né, comesse do fruto da árvore da vida, o que ia acontecer? Ele iria viver para sempre. Então, olha só, essa árvore da vida vai estar onde? Vai estar no céu. Então, nós poderemos comer, se nós formos os vencedores. O vencedor comerá do fruto da árvore da vida. E seguindo, então, para a gente finalizar, o que a gente vê aqui é que Jesus, ele encoraja, né, os cristãos da igreja de Éfeso a evitarem os falsos mestres e continuarem com um bom trabalho, além de se arrependerem e voltarem ao seu primeiro amor. A fidelidade que eles tinham era elogiável, considerando o local que eles estavam, né? Vamos lembrar sempre que eles estavam em um local de grande pecaminosidade. Eles estavam em um local em que existiam muitas tentações e perseguição também. Mesmo assim, eles eram fiéis. E é isso que Jesus está encorajando eles. Continuem evitando os falsos mestres. Continuem com o bom trabalho de vocês, mas voltem ao primeiro amor. Arrependam-se. Voltem ao primeiro amor. Porque da forma como vocês estão correndo um risco seríssimo. Vocês estão indo para um caminho que pode ser muito perigoso e é um caminho sem volta, né? Se vocês abandonarem a Deus, né? Mas eles já estavam fazendo as coisas de uma forma mecânica. Talvez até de uma forma religiosa, uma religiosidade. E nós, como é que ficamos nessa situação toda? Nós passamos por isso hoje também. Se vocês pararem um pouquinho para analisar, nós estamos no mesmo ambiente que a igreja de Éfeso estava. Talvez a nossa cidade não tenha uma das 7 maravilhas do mundo, né? Talvez a nossa cidade não seja um local assim de muitas pessoas, apesar que é uma região turística, né? Então tem bastante gente passando, mas não é algo que nem lá, né? Que tinha tanta, mas mesmo assim, a gente tem muita pecaminosidade na nossa cidade. Não só na cidade, a imoralidade sexual, os valores distorcidos que nós vemos na mídia, nas redes sociais, na internet, nas conversas que a gente tem entre as pessoas, né? Tudo isso vai nos empurrando para que a gente aceite padrões que não são de Deus. Todas essas coisas que estão ao nosso redor estão nos direcionando, nos incentivando a um caminho que não é de Deus. E nós temos que ser como essa igreja. Nós temos que ser fiéis à palavra e sermos contra
qualquer coisa que seja longe de Deus. Nós temos que ser zelosos. E não só isso, olha só que interessante. Se a gente parar para pensar, a Aliança Bíblica tem mais de 30 anos. A Aliança Bíblica de Bento Gonçalves. Ela tem mais de 30 anos. Que nem a igreja de Éfeso nessa época. A igreja de Éfeso nessa época já estava com uma segunda geração de cristãos. Aqui nós já estamos com uma segunda, uma terceira geração. E se vocês pararem para analisar, a igreja, a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, não é exatamente igual de quando ela começou. E a gente vai mudar, a gente pode mudar, mas o que não pode mudar é o nosso primeiro amor. O primeiro amor, aquilo que começou a Aliança Bíblica de Bento Gonçalves aqui. Aquilo que fez com que as pessoas se reunissem, que proclamassem o Evangelho. Começou passando o abismo ligado e tudo isso. Então, será que a gente é zeloso pela palavra e fiéis como eram os efésios? Será que a gente coloca à prova os falsos ensinos, impostores, porque a gente tem que se manter fiel a isso? Porque senão vai começar a passar as gerações e a gente vai ficando mais... pode qualquer coisa, e quando a gente vê, a gente está com uma geração que pode qualquer coisa. Mas o principal, porque tudo isso eles eram elogiados, né? Então isso aqui nós temos que buscar também, para também Jesus, né, olhar para nós e dizer, vocês estão no caminho certo. Mas e o primeiro amor, como é que fica? Como está o nosso coração? Será que a gente vive hoje de uma forma superficial, fazendo as coisas porque tem que fazer? Ou a gente realmente tem o mesmo sentimento que aquela primeira família que começou aqui, com o trabalho do Samuel e a Edna, aquele célula, de realmente proclamar o reino com o coração queimando, né, de vontade de falar de Jesus e de viver para Ele, aos trancos e barrancos, né, mas crescendo diariamente juntos. É isso que nós temos que observar. Porque senão a gente vai morrendo, o amor vai esfriando e vai chegar uma geração que não conhece mais o amor de Deus, mas faz tudo certinho, tudo como tem que ser. Mas aí é uma igreja que não tem mais o primeiro amor. Não é a forma como a gente faz, mas é entender quem é o nosso Senhor, gente. Não é como a gente faz, mas é entender quem é o nosso Senhor, quem é que nos perdoa. Será que a gente vive em amor? Será que a gente vive com essa chama do Evangelho no nosso coração? Do perdão, da salvação de Cristo acesa nos nossos corações? A gente precisa perseverar. E se nós perseverarmos, nós seremos os vencedores, aqueles que vão comer do fruto da árvore da vida. Então, arrependa-se, volte ao primeiro amor e persevere com paciência. Vamos orar para que Deus realmente nos conduza nesse caminho. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, por essa palavra enriquecedora, motivadora, Pai, e também que afronta os nossos corações a querer mais de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos revele a forma como nós estamos vivendo, cada um, Pai, e também como igreja. E se não estivermos realmente no caminho certo, Pai, se talvez a gente estiver meio, ou meio mal, que a gente se arrependa, Pai, toque no nosso coração, nos revele isso, para que a gente tenha essa oportunidade de se arrepender e o Senhor nos perdoar, Pai. Que a gente possa voltar a esse primeiro amor e perseverar pacientemente até a Tua volta. Que possamos perseverar levando o Teu Evangelho adiante e transmitindo esse amor, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, porque nós precisamos de Ti. Sozinhos a gente não consegue, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.